A paz do Senhor, queridos irmãos, a minha oração é para que a mão de Deus possa te ajudar, possa te alcançar e possa te auxiliar em tempos difíceis. É com muita alegria que nós iremos então aprender acerca da palavra de Deus, né? Através da nossa escola bíblica dominical, que é uma bênção e que tem trazido até nós grandes lições com temas muito importantes para a vida cotidiana, para a nossa vida prática de fé, para que nós possamos viver segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, não é? E hoje nós iremos então estudar a lição de número 8, que traz o seguinte título: As causas da desunião devem ser eliminadas. E aí o escritor então traz o texto base em Neemias capítulo 5, versículo 1, e do versículo 6 até o 12 também. E essa lição é muito interessante, irmãos, porque ela trata da nossa vida cotidiana, da nossa fé prática, de como nós devemos viver, né? E nos ensina muitas coisas interessantes que no decorrer da vida, às vezes a gente vai perdendo essa prática, e ela é muito importante e agradável aos olhos de Deus. Então vamos à nossa lição. Quando Israel voltou do cativeiro para Jerusalém, para a terra de Judá, o povo do pós-exílio, ou seja, aquele povo que estava exilado em Babilônia, depois que o rei Ciro assinou o decreto, e eles voltaram então para a sua terra, para a terra que foi dada por Deus para a reconstrução do templo, eles encontraram muitas dificuldades ali, irmãos. Desemprego, uma seca muito forte que não permitia que aquilo que era plantado viesse dar frutos em abundância. Então eles, no princípio ali, tiveram muita dificuldade para refazerem as suas vidas, porque a nação de Israel na época estava passando por uma dificuldade financeira muito grande. E também, além da dificuldade econômica da nação, a terra não estava produzindo alimento suficiente. E além disso, havia um imposto muito grande por parte dos reis persas, né, que levava boa parte da produção daquilo que era produzido então em Israel. Então esse é o contexto, né, da nossa lição, que vai demonstrar que o povo teve grande dificuldade de refazer as suas vidas quando voltaram do cativeiro, por conta desses problemas financeiros e econômicos. E além disso, né, além desses problemas econômicos, havia por parte do próprio povo judeu daqueles que aproveitaram esse tempo de problemas econômicos na nação para ganhar mais dinheiro ainda através do aproveitamento da dificuldade das pessoas. Ou seja, eram aproveitadores da situação econômica ruim que as pessoas estavam vivendo. E com isso eles estavam impondo mais pobreza aos seus irmãos. De que forma? Apesar, queridos, do contexto histórico ser um tanto diferente, mas você não terá dificuldade de compreender o que é que os judeus do pós-exílio estavam passando.
contextos diferentes, porque nós não vivemos numa sociedade teocrata, né? Onde o governo pertence a Deus, mas nós vivemos numa sociedade onde a democracia prevalece, ou seja, o poder pertence ao povo, né? Mas quando você olha para o cenário no Brasil, o cenário econômico, ele não foge muito daquilo que acontecia no Israel antigo, quando o povo voltou para a Babilônia. Por quê? As pessoas emprestavam dinheiro a juros altíssimos, né? Aí falando a respeito da usura. Ou seja, as pessoas emprestavam dinheiro, né? E para quem já não tinha o que comer, que já estava passando por dificuldades, pegava dinheiro a juros altíssimos, a dívida se tornava impagável. E com isso, então, os credores vinham, tomavam os bens, tomavam a casa, tomavam a fazenda. E muitas vezes pegava a pessoa e vendia como escravo para poder receber o dinheiro que havia emprestado. Mas não só o dinheiro, mas os juros altíssimos que eles cobravam. E por causa disso, a pobreza em Israel cresceu e muito. E por que eu falo apesar de contextos diferentes, mas aquilo que estava acontecendo em Israel se aproxima muito do que nós vivemos no Brasil? Porque quando você usa, por exemplo, hoje um cartão de crédito, se você tiver algum problema financeiro e você não conseguir pagar a fatura, em média, o banco vai cobrar de você 14%, né? Em cima daquilo que você não pagou. E se você não conseguir pagar, isso vai girando juros. E o pior, que no nosso cenário, o juro é composto. Ou seja, é juro sobre juro. E a dívida vai crescendo, a ponto de chegar a mais de 400% ao ano da dívida principal que você contraiu. Então, o que isso significa? Significa que a sua dívida ela vai se tornando impagável, né? Por conta de quê? Por conta de juros altíssimos. Se você tem um cheque especial hoje no banco, em média, o cheque especial cobra 10% ao mês, apesar de não ser juros sobre juros, né? Aí é o juro simples. Mas se você tem um cheque especial de R$ 2.000, por exemplo, e você usa esse limite do seu cheque especial, no final do mês você vai ter que pagar R$ 200 ao banco. E se você coloca isso na ponta da caneta durante 12 meses, você vai arcar aí com R$ 2.400 ao banco pelo simples fato de você ter usado aquele limite ali. Se você vai comprar um eletrodoméstico à prestação, quando você coloca na ponta da caneta, você paga em média o dobro do valor principal daquele produto que você comprou. E então você vê que o brasileiro ele vive trabalhando e dando o seu suor para conseguir as coisas, às vezes até o pão de cada dia, e ele está sujeito a pagar muito alto por isso. Então, queridos, o que acontece? Quando você deixa de pagar a sua dívida, por exemplo, se você deixou de pagar o seu carro, você foi numa concessionária, né? Você adquiriu o seu carro, isso é bom, né? Principalmente em Brasília, né? Tudo é longe, a gente sempre precisa de um veículo. Mas se você adquiriu o seu carro e porventura você teve algum problema, geralmente você tem dificuldade de negociar. E
e a tendência você atrasar suas parcelas e o credor tomar o bem, né? E em geral você ainda fica com parte da dívida por pagar, né? A diferença aí é que se você teve alguma dificuldade financeira, em regra você não vai preso por isso, mas você pode perder até a casa que você mora, né, para os credores por conta de dívidas contraídas. E isso estava acontecendo em Israel. As pessoas estavam muito endividadas, com dificuldades. E aí havia os aproveitadores, né? Se você pesquisar aí, você vai ver que aqueles que são milionários ficaram muito mais ricos agora no contexto da pandemia, né? Porque a crise às vezes é ruim para uns, mas a crise às vezes é boa para outros, né? Porque quem está em crise, por exemplo, precisa vender um veículo, o veículo vale 20 mil reais, a pessoa vai vender o veículo por 20, quando a pessoa sabe que você está desesperada, ela quer pagar 10. Fala, não, eu pago 10 mil no seu carro. Às vezes a pessoa precisa do dinheiro rápido para resolver um problema, ela acaba entregando o seu bem a preço de banana. E aí as pessoas então se aproveitam desse momento, né, para enriquecer, para adquirir bens e às vezes de forma injusta, né? Então isso acontecia em Jerusalém na época que o povo do cativeiro voltou. E isso, irmãos, nos traz uma reflexão que nós devemos fazer de forma profunda. Primeiro para a nossa vida, né? Nós estamos vivendo em tempos de dificuldades, nós já estamos ouvindo que o país poderá passar por uma dificuldade econômica muito grande. Já vinha, né, de outros governos que não tiveram o cuidado com o bem público, com o dinheiro arrecadado, e deixou o país afundado em dívidas. E agora, com essa pandemia, a tendência é apertar um pouco mais. E não só nesse tempo de crise, mas na vida inteira, nós precisamos ter cuidado com a nossa vida financeira. Nós devemos ter cuidado com as contas que nós fazemos, porque nós podemos nos tornar vítimas, ou melhor dizendo, pode acontecer na nossa vida algo que venha entristecer o nosso coração e nos fazer passar por lutas. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com a nossa vida financeira. A gente não deve gastar mais do que a gente ganha, né? A gente vê muito mercado vendendo comida no cartão de crédito parcelado. Às vezes, quando a gente não tem condições mesmo, o jeito é recorrer a esse tipo de compra. Você parcelar comida, né, o pagamento da compra que você fez. Mas isso não é o ideal, queridos, porque a comida a gente come rápido, acaba rápido e a dívida fica. Você vê postos de combustíveis dividindo o abastecimento, né, no cartão de crédito. E aí você consome a gasolina e ainda fica com a dívida por pagar durante alguns meses. Então a gente precisa ter sabedoria de Deus para que nós não venhamos cair em poços financeiros, em buracos de dívidas que venha tirar a nossa paz. E eu digo para os irmãos que uma pessoa endividada, ela perde 80% da felicidade da sua vida. Porque ela passa muito tempo, né? Às vezes até depressiva, e às vezes o dia inteiro com a sua cabeça
preocupada com as dívidas, como é que vai fazer o mês que vem, agora como é que eu vou fazer para pagar o meu carro, uma vez que eu caí em dificuldade. Então, antes, de antemão, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem que saber administrar a nossa vida financeira para a gente não cair nesses problemas que trazem muita dor de cabeça, muita infelicidade e que traz muito sofrimento, queridos, né? Quem é honesto sofre muito quando deve. Quem é honesto e tem intenção de pagar aquilo que deve, ele sofre muito quando ele tem dificuldades financeiras. E a Bíblia nos ensina acerca disso, né? Quando José chegou diante de Faraó e ele falou acerca do sonho das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas, das 7 espigas magras e das 7 espigas gordas, o Faraó perguntou: e agora? O que a gente vai fazer então? José disse então ao Faraó: vamos construir celeiros e a gente guarda 1/5 daquilo que a gente colher todo ano. Ou seja, 1/5 é 20% daquilo que a gente conseguir, a gente guarda durante esses 7 anos de bonança, que quando vier os anos de dificuldade, nós teremos o suficiente para sobreviver. E o Egito, o faraó deu ouvido a José, colocou ele como superintendente nessa área, como governador, né? De tal forma que o Egito enriqueceu nessa época, porque houve fome em toda a terra, mas apenas o Egito tinha se preparado para o dia mau. E aí você vê que o servo de Deus teve sabedoria. Não vamos gastar tudo que a gente consegue, não. Vamos guardar um pouquinho, para que no dia mau, quando o dia mau chegar, quando a seca chegar, quando faltar o fruto na vide, nós tenhamos no nosso celeiro guardado o suficiente para que nós não venhamos entrar em desespero. Então a Bíblia nos ensina a sermos cautelosos quanto a isso, né? A termos cuidado, não gastar mais do que a gente ganha, para que você sempre tenha uma reserva. Tenha cuidado com o tempo do banho que você leva. Você consome muita água, muita energia, né? A gente precisa ser sábio até nisso, né? A quantidade de água que você gasta para lavar roupa, se você puder pegar a água do enxágue para lavar uma calçada, alguma coisa nesse sentido, você diminui os seus gastos. Cuidado com a comida que você faz, para que você não faça comida demais e jogue no lixo. Primeiro porque isso é uma falta de gratidão diante de Deus com aquilo que Deus tem te dado. Você pegar o que Deus te deu e jogar no lixo. E segundo que você, além de estar jogando sua bênção fora, você está elevando a sua capacidade de gastar o seu dinheiro, né? Elevando, ou seja, está negativando. Que você está pegando o seu dinheiro e jogando no lixo. Quando você joga a comida no lixo, você não vê, você não tem noção, mas ali você está jogando dinheiro fora. Então, todas essas questões precisam ser levadas, né, em conta na nossa vida, para que a gente não entre em dificuldades. Quando nós formos comprar alguma coisa, principalmente a prestação, a gente tem que levar em conta se eu tenho capacidade financeira suficiente para lidar com aquela dívida, porque a gente tem que levar em conta se futuramente acontecer alguma coisa, eu tenho como liquidar aquela dívida para que ela não me traga dor de cabeça. E às vezes nós somos muito reféns dos nossos próprios desejos, né? Se eu quero, eu compro. E a mídia, então, sempre nos leva a sermos extremamente consumistas. E aqui eu não estou dizendo, irmãos, que vocês devem deixar de comprar as coisas, sonhar em conquistar, não é nada disso. É comprar com responsabilidade, com cautela, com cuidado, né?
porque nós somos ensinados a consumirmos as coisas rápido, né? Apareceu na televisão, a gente já quer comprar, você não quer ajuntar o dinheiro, né? Durante 12 meses para ir lá poder comprar à vista. Você prefere comprar a prazo porque a prestação é mais em conta, mas em compensação você paga 2 vezes o produto que você comprou. Então a gente precisa ter cuidado com os nossos desejos, né? Para a gente não entrar em dificuldade. Se você assistir as propagandas, você vai estar sempre vendo as grandes empresas, né? Usando a mídia para fazer de você um consumidor em potencial, porque mal termina o inverno, eles já apresentam aí a roupa inverno-verão, né? A moda inverno-verão. Passou a moda verão, passou a moda verão, já vem a moda outono, e aí eles sempre estão te instigando a comprar mais e mais e mais roupas, né? Pelo simples fato de que a sua saiu de moda. Ora, saiu de moda, mas ainda cobre o nosso corpo confortavelmente e a nossa roupa dá para ser usada assim. Então nós temos que ter muito cuidado nesse aspecto para que nós não entremos em dificuldade, né? E aí então nós devemos ter muito cuidado nessa área para a gente não entrar em dificuldade. Porque os credores, os bancos, né, as financeiras, elas não têm dó, irmãos. Elas não querem nem saber se você está em dificuldade, né? Elas querem que você pague com altos juros aquilo que você pegou. Então, muito cuidado no momento de fazer uma dívida, para que você depois não venha passar por grandes dificuldades e apertos, né? Tendo dito isso, irmãos, esse era o contexto de Israel na época. O povo estava extremamente endividado, pobre, e tinha aqueles aproveitadores que emprestavam dinheiro a altos juros, né? Com usura. E claro, já sabendo que a pessoa não teria condições de pagar, mas ele daria o jeito dele de receber, né? E aí houve uma grande comoção social. As pessoas começaram a se revoltar com essa situação. E foram até Neemias. Falar, olha Neemias, nós estamos passando fome. Os nossos filhos têm se tornado escravos. E nossas casas estão sendo tomadas, hipotecadas, a nossa fazenda está sendo tomada. Porque os nossos próprios irmãos, os judeus, têm aproveitado da nossa situação de pobreza e têm feito com que nós venhamos passar por grandes dificuldades. Então Neemias, comovido com essa situação, chamou os líderes, né? Sacerdotes, os grandes homens da época, né, os ricos da época, chamaram e foram resolver essa situação. E aí Neemias falou, olha, eu também tenho emprestado dinheiro e os meus servos também. Porém, irmãos, Neemias não estava emprestando o seu dinheiro com usura. Ele cobrava juros, mas não com juros exorbitantes, né? Porque algumas pessoas até defendem essa ideia de cobrar um pequeno juro de um dinheiro que você empresta para o irmão por conta da inflação que nós vivemos no nosso país. Por exemplo, se você empresta R$ 1.000 para uma pessoa, no final do ano, se a inflação foi 5%, o seu R$ 1.000 agora só vale 950, né? O poder de compra diminuiu. Eu acredito que era isso que Neemias fazia, emprestava o dinheiro a um juro irrisório, né? Mas os nobres não, os nobres cobravam juros altíssimos a ponto da conta ficar impagável.
E o povo passou muita dificuldade com isso. Então Neemias chamou e falou: vamos consertar essa situação. Não está certo isso não, Deus não se agrada disso. E a lei, né, em Levítico, diz que o dinheiro emprestado não deve ser com usura e você não deve emprestar dinheiro com juros ao seu vizinho, ao seu irmão. Mas você tem que ter misericórdia do problema que a pessoa está passando. E houve então essa grande comoção e eles juraram diante de Deus acabar com aquele tipo de prática e devolver os juros que foram, os bens que foram tirados dos seus irmãos judeus. Queridos, isso nos chama a atenção pelo seguinte fato. Nós, enquanto irmãos em Cristo, nós temos que ter uma comunhão transcendente, que ultrapassa essa vida material, que vá muito além do que isso, né? A ponto de nós não termos uma vida de aproveitadores, mas uma vida de pessoas que têm misericórdia daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão passando por necessidades. E aqui eu quero chamar a atenção para os irmãos para alguns aspectos. Os judeus, eles aprenderam a viver em fraternidade, a ponto de essa comunhão deles serem tão forte, deles se juntarem para manter os negócios dos seus irmãos, o comércio dos seus irmãos, a vida econômica dos seus irmãos. Como é que isso se dá no campo dos judeus? Os judeus, quando eles vão comprar alguma coisa, eles dão prioridade ao comércio de outros judeus, né? Os maçons, quando eles vão fazer negócios, eles dão prioridade ao comércio dos seus irmãos maçons. Mas nós evangélicos, nós não nos atentamos para esse tipo de coisa. E a gente precisa corrigir isso. Porque isso também é um campo de comunhão. Isso também faz parte da nossa comunhão nessa terra, né? Se há algum mecânico na igreja, eu preciso dar prioridade ao meu irmão e levar o meu carro no mecânico que é cristão. Se há um pedreiro na igreja, eu preciso dar prioridade ao irmão, que é um irmão em Cristo, não é? Se há alguém que faz serviços domésticos na igreja, eu preciso dar prioridade à minha irmã, ao meu irmão. Ou seja, independentemente da profissão, se há algum comerciante na igreja, eu preciso dar prioridade aos meus irmãos, né? Preciso pegar o meu dinheiro e investir no comércio do meu irmão. Investir na oficina do meu irmão, levando o meu veículo para ser consertado, indo no comércio que o irmão construiu para que eu possa gastar ali o meu dinheiro e fomentar o comércio do meu irmão. Isso também é comunhão. Agora, queridos, por outro lado, se eu sou um mecânico, servo do Senhor, eu preciso honrar a minha profissão, eu preciso honrar o meu comércio. De que forma? Trabalhando de forma honesta, trabalhando de forma que eu venha cobrar um preço justo, né? Principalmente dos irmãos em Cristo,
cobrar um preço em conta dos meus irmãos. Isso é comunhão. Então, às vezes, o crente, ele vai comprar do ímpio, ele vai comprar da pessoa que não tem nenhum vínculo com Deus, nenhum vínculo com a fé, e deixa de dar aí a prioridade aos seus irmãos, né? E por outro lado, às vezes também tem irmãos que têm comércio e tem oficina e não faz o serviço direito e às vezes acaba denegrindo o seu próprio nome e o nome de Jesus Cristo, porque quando as pessoas vão falar mal, a primeira coisa que fala não é a respeito de outra coisa não, irmãos. Fala assim, olha, é crente e é desonesto. Então veja que o nosso proceder neste mundo, ele tem que ser um proceder santo e tem que ser um proceder de comunhão, que vá muito além das quatro paredes da igreja. Nós precisamos cuidar uns dos outros. E as instituições mundanas fazem isso, irmãos. E a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais... Oh, Jesus, fugiu a palavra. São mais prudentes do que os filhos da luz, né? Então nós precisamos dessa prudência e dessa comunhão. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos nos comunicar dessa forma. Nós precisamos ter comunhão dessa forma. Ora, irmãos, nós vivemos num país cristão de mais de 70% de cristãos nesse país. Imagina se os cristãos começassem a dar prioridade aos seus irmãos, né? Não, eu vou comprar no mercado do irmão, eu vou ajudar o irmão, vou prosperar o meu irmão, né? Isso seria muito bom e agradável aos olhos de Deus. Nós cresceríamos enquanto comunidade cristã e abençoaríamos o nosso irmão. Então a gente precisa pensar nisso também. Outro aspecto ligado à comunhão, irmãos, e que a desunião devem ser eliminadas, é quando nós falamos a respeito da salvação. Também está contida dentro da nossa lição. Porque, irmãos, embora cada um tenha a sua fé individual, nós somos igreja. E a nossa salvação está interligada. E eu sou responsável também pela salvação dos meus irmãos. De que forma, irmãos? Eu sou responsável pela salvação dos meus irmãos da seguinte forma: eu preciso viver uma vida santa de tal forma que eu não venha desviar os irmãos que convivem comigo. E isso também é um aspecto de comunhão e união. Quando nós olhamos para a igreja de Corinto, por exemplo, você vai ver que é uma igreja super abençoada, muito abençoada. Uma igreja com muitos dons do Espírito Santo, milagres, maravilhas, profecias, línguas estranhas. Mas era uma igreja que os dons estavam tão aflorados, tão abençoada essa igreja, que Paulo teve que interferir com ensinamentos para que o povo começasse a compreender de que forma esses dons deveriam ser usados. Por outro lado, irmãos, era uma igreja muito deficiente na comunhão, na união. Você verifica isso quando Paulo diz que uns dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E de todos os pecados combatidos na igreja de Corinto, a desunião é o maior dele. De todos os pecados, a falta de comunhão na igreja
é o pecado mais combatido por Paulo. Você vai ver Paulo combatendo todos os tipos de pecado, mas o da desunião, Paulo bate forte nesse aspecto. Tanto que quando chega na Santa Ceia, Paulo vai dizer o seguinte: eu não vos louvo em um aspecto. Por quê? Porque vocês se ajuntam e não para o bem. Porque os que são ricos, eles fazem a festa ágape, fazem ali a comida, comem, se embriagam, e os mais pobres ficam só olhando e não participam da comida e escandalizados. E é por conta dessa desunião, por conta dessa igreja facciosa, por conta dessa falta de comunhão, é que Paulo vai dizer o seguinte: olha, por isso, não são poucos os que dormem, e muitos de vocês estão doentes. Porque a forma como vocês estão vivendo a comunhão de vocês estão trazendo juízo sobre vocês. Então veja que quando a igreja se reúne como corpo de Cristo em comunhão, mas aquilo que ela está vivendo não condiz, ou seja, ela está sendo hipócrita. Nós estamos sendo atores que estamos atuando diante de Deus, fingindo ser aquilo que nós somos. Pois dizemos que nós somos uma igreja ou pessoas em comunhão, em união, e na vida comum, na vida prática, nós temos uma atitude diferente da que nós pregamos que temos. A Bíblia diz que nós trazemos juízo sobre a nossa vida. Porque você lança mão no corpo e no sangue de Cristo, que expressa a mesa da comunhão, a mesa do amor, né? A mesa da união mística da igreja com Cristo. Mas, no entanto, no fundo, eu não vivo uma vida de comunhão, pois quando eu estou longe dos olhos da igreja, às vezes eu falo mal dos meus irmãos, às vezes eu falo mal do meu pastor, eu denigro a minha igreja, às vezes eu me faço de um crente tão bom, mas na hora de exercer a misericórdia eu viro as costas para aqueles que necessitam. E assim eu vivo uma vida hipócrita diante de Deus, manifestando comunhão quando no fundo eu sou um crente faccioso. E isso é temerário, porque isso pode trazer juízo sobre a minha vida. E aí, queridos, quando Paulo trata acerca da união, a minha responsabilidade com a salvação dos meus irmãos é tão grande que no capítulo 8 de Coríntios, Paulo vai dizer o seguinte: olha, se comer carne escandaliza o seu irmão, então nunca mais eu vou comer carne. O que isso quer dizer, irmãos? Que muitas vezes algumas coisas podem até não parecer pecado. Pode até não parecer pecado. Mas aquilo que eu pratico pode trazer escândalo e tropeço ao meu irmão. Sabia disso? Talvez você compreenda que beber vinho não é pecado. Mas veja uma coisa, como Deus leva em consideração algumas coisas na nossa vida. Se você bebe vinho, meu irmão, e você escandaliza o seu irmão, a Bíblia diz que você está pecando contra Cristo. Deixa eu achar o texto aqui bem rapidinho.
capítulo 8, versículo 9, diz assim: Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem este conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Eu sou responsável pela fé e pela salvação do meu irmão. E aí, queridos, então, a igreja entende que não se deve beber porque muitas pessoas já saíram do vício da cachaça e elas lutam noite e dia para não voltar a esse vício, que é um vício terrível. Imagina se uma pessoa dessa vê você bebendo. E o pior, tem pessoas que, além de beber, ainda oferecem para outras. Imagina que tamanho de pedra de tropeço nós teremos na vida de um irmão assim, não é? Fazendo voltar à prática da bebida, do vício da bebida, fazendo ele voltar a práticas mundanas. Por isso eu devo abandonar algumas coisas que atrapalham a fé dos meus irmãos. A Assembleia de Deus, muito antigamente, ela tomou muitas decisões que nós achamos hoje que é radical, mas essas decisões eram por conta da fé dos irmãos. Para vocês terem ideia, certa vez um pastor presbiteriano foi visitar uma família, e ele foi de bermuda, uma bermuda social, de certa forma estava até bem comportado, porque o povo das igrejas tradicionais, eles não têm o mesmo pensamento teológico que nós. Mas eu me lembro muito bem que quando ele chegou naquela casa, havia ali uma irmã assembleiana. E aquela irmã ficou extremamente não aborrecida, ela, melhor dizendo, ela ficou escandalizada. E aquele pastor perguntou para ela: minha irmã, a senhora se escandalizou com a minha bermuda? E ela falou assim: eu escandalizei. Aquele pastor voltou para casa, vestiu a calça e voltou para fazer a visita. E paz, meus irmãos, nunca mais ele vestiu uma bermuda na vida. Sabe por quê? Porque ele entendia que a salvação do povo de Deus era muito mais valiosa do que uma simples bermuda. E às vezes a gente tem um coração tão preso às coisas, irmãos, que nós... eu não quero saber não, eu sou assim, eu vou viver assim, se quiser é assim. Mas Deus não entende assim. Quem vive uma vida piedosa e de misericórdia, leva o que você veste, causa escândalo aos seus irmãos, abandone essa prática. Se jogar bola, se isso escandaliza seus irmãos, mesmo sabendo que não é pecado, mas que isso traz um prejuízo à fé dos irmãos, por amor à igreja e aos filhos de Cristo, aos seus irmãos, abandone essa prática. Nós precisamos viver em comunhão e nós precisamos ter unidade. E nós temos muitos irmãos que são idosos e estão na igreja muito e muitos anos. E às vezes a gente vive a nossa fé sem levar em consideração a vida desses idosos, que aprenderam a doutrina de uma forma diferente, e eles levam a doutrina a fio,
com fidelidade. E nós devemos respeitar a fé dos nossos irmãos. Então, se nós queremos ser unidos, ter união, nós devemos corrigir essas falhas na nossa vida. Nós devemos ter misericórdia e abandonar algumas práticas que, mesmo entendendo que não é pecado, mas são prejudiciais. Eu me lembro de um testemunho dado que Paulo Leivas Macalão veio em Brasília e o temor dos irmãos era tão grande, irmãos, tão grande. Quando Paulo Leivas Macalão desceu do avião e os irmãos foram buscá-lo no aeroporto, a história diz que o vento bateu e jogou a gravata dele para trás. Os obreiros pensaram que aquilo fosse uma nova doutrina. Não, Paulo Leivas Macalão agora usa a gravata jogada no ombro. Os obreiros correram e todo mundo jogou a gravata no ombro para honrar a fé daquele irmão em Cristo. Então pensemos nisso, queridos, para que nós possamos viver a nossa vida em paz e agradável diante de Deus. Tenha cuidado com a sua vida financeira, tenha cuidado, com os desejos do seu coração. Não se deixe dominar por desejos que podem te levar a uma vida de tristeza, Eu já falei algumas vezes, as pessoas acham que a felicidade está em possuir as coisas, está em ter bons carros, está em ter mansão. Não está em nada disso não, irmãos. Isso é coisa que nós aprendemos, é coisa que nós permitimos entrar no nosso coração. Mas a felicidade não está nessas coisas não. Então, se você tiver muito cuidado com a sua vida financeira, você pode ter uma vida mais equilibrada. Agora, se você já entrou em dificuldade, corre para tentar resolver os seus problemas. Procure algum irmão que entenda bem de contas financeiras, que possa te ajudar, fazer uma planilha que possa te ajudar de alguma forma a sair dessa dor de cabeça, desse problema. Se você está passando por alguma necessidade, procure a igreja, procure o pastor, dentro daquilo que a igreja consegue fazer. O nosso pastor tem tido misericórdia, tem recebido muita graça de Deus e tem cuidado bem dos irmãos. Então, se você estiver passando algum problema, não fique vivendo o seu problema sozinho, não. Você tem irmãos em Cristo que pode te ajudar, tá bom? Vamos viver em comunhão, em união. Cuide dos irmãos, tenha misericórdia, Cuide dos seus irmãos e viva uma vida de tal forma que você seja responsável pela salvação de seus irmãos. Não negligencie a graça que Deus derramou sobre as nossas vidas, mas vamos viver em misericórdia em nome de Jesus. Nós encerramos aqui a nossa aula. A minha oração a Deus é que Deus possa te abençoar, para que Deus possa te acudir no momento de aflição e que o Espírito Santo venha tocar em nossos corações e nos deixar mais sensíveis à voz de Deus, para que nós possamos viver a nossa fé de uma forma genuína, de uma forma fiel. Amém? Que Deus te abençoe em o nome de Jesus.